Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Jaqueline Godard, língua portuguesa. Vamos para mais uma aula com estudo dirigido da gramática. Hoje nós vamos falar novamente sobre os pronomes e a coesão textual. Qual a função, qual é o papel desta classe para nós utilizarmos no momento em que a gente precisar fazer algumas conexões, algumas substituições dentro do texto, de maneira que a gente não repita a mesma palavra para que o texto ganhe um pouco mais de coesão e coerência, que são outros conceitos que vocês irão também aprender na aula de hoje. Mas para isso, vamos relembrar qual é a função dos pronomes dentro da língua portuguesa. Bom, todo mundo sabe que os pronomes são palavras que acompanham o substantivo, substituindo de forma direta ou indireta, para que não haja repetição do mesmo nome dentro do texto. Para entendermos um pouco melhor esta questão, vejamos agora o conceito do que significa coesão textual dentro do uso dos pronomes. Vamos lá. Os pronomes contribuem decisivamente para a construção da coesão textual, isto é, para a existência das conexões gramaticais que interligam as partes de um texto, fazendo com que este não seja um punhado de palavras e frases soltas. Leia o texto a seguir e vejamos agora como que funciona essas conexões gramaticais. Se fosse um herói, o guaxinim nem precisaria de disfarce, pois ele já nasce com uma máscara ao redor dos olhos. Seu pelo, que pode ser cinzento ou avermelhado, sempre tem anéis pretos na cauda. Esses bichos têm seus truques, nadam e escalam árvores muito bem. Percebam que, aqui nesse pequeno texto, eu destaquei alguns pronomes do caso, alguns pronomes pessoais do caso reto e também de outras classes, de outras classificações. Aqui a gente tem pronomes pessoais, temos aqui o pronome possessivo e temos pronomes também demonstrativos. Então, esses pronomes aqui, que foram utilizados dentro do texto, eles estão ali substituindo o nome, o substantivo. Mas para que nós possamos entender melhor e sabermos a que palavra ele está se referindo e substituindo, é preciso sabermos e relembrarmos quais são as pessoas do discurso. Por exemplo, ele. Ele já nasce com uma máscara ao redor dos olhos. Ele é um pronome pessoal de terceira pessoa do singular, que se refere a alguém que nós estamos falando. E de quem nós estamos falando nesse pequeno texto? Nós estamos falando desse animalzinho aqui, do guaxinim, que é um animalzinho muito comum, típico na nossa Mata Atlântica aqui no Brasil, representante da nossa fauna, um mamífero também muito conhecido como mão pelada. E ele também é bastante comum nos Estados Unidos, no Canadá, e temos que cuidar muito bem dele para que ele não entre em extinção. Então vamos lá. É deste animalzinho aqui que nós estamos falando. Então o pronome ele está substituindo o guaxinim. Seu pelo, que pode ser cinzento ou avermelhado, sempre tem anéis pretos na cauda. Seu, também um pronome de terceira pessoa, classificado como pronome possessivo, também está substituindo o guaxinim. Vejamos os outros pronomes. Esses pronomes demonstrativos que indicam uma certa distância. Esses bichos têm seus truques. Esses bichos, agora se referindo no coletivo, a toda a espécie do guaxinim, representa aqui o animalzinho, o nome substantivo, guaxinim. Tem seus truques. Seus, que é um pronome possessivo, também representando aqui o mesmo animalzinho. Então, nós estamos falando do guaxinim nesse pequeno texto
E todos esses pronomes aqui estão substituindo este nome, este substantivo guaxinim. Agora vamos prestar atenção nas questões que seguem, porque todas elas vão estar se referindo ao texto, sobre este conteúdo que nós estamos trabalhando. Tem uma outra informação também que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, é que as nossas atividades elas têm sido sempre elaboradas, sempre formuladas com questões interdisciplinares. E hoje, nesta atividade, vocês vão perceber que toda a elaboração, todo esse processo de construção da atividade para apresentar esse conteúdo está ligado à interdisciplinaridade da história, ou seja, nós vamos dialogar um pouco com a história do Brasil, com a natureza, com os índios, enfim, com todos os elementos identificadores da nossa cultura. Está muito presente aqui, não só a fauna, mas também a flora, os índios e o momento histórico do descobrimento do Brasil. E assim vai suceder também a próxima atividade, que você vai conhecer e vai ser apresentada no outro vídeo que eu vou falar sobre leitura, compreensão e interpretação textual com produção textual, também dialogando com a história do Brasil e também com a literatura. Bom, é importante que nós saibamos, né, outras áreas do conhecimento para que a gente possa cada vez mais aprender, né, de uma maneira adequada, né, saber usar a nossa língua com adequação, saber um pouco mais sobre outras áreas do conhecimento teórico, científico, como a gente está vendo aqui com a língua portuguesa. Então vamos lá. Questão número 1, observe no texto o pronome ele, bem como a expressão esses bichos. Qual palavra substantivo se refere dentro do texto, ou seja, citada anteriormente para evitar a repetição dessa palavra? Bom, sabemos que o pronome ele e esses são pronomes de terceira pessoa, que indica a terceira pessoa de quem nós falamos dentro do texto, que nós já vimos aqui que trata-se deste animalzinho aqui, do guaxinim. Então, está substituindo este substantivo. Então, praticamente já respondi para vocês, até porque, para explicar um pouco melhor sobre essas conexões gramaticais, eu preciso dar nome aos bois. Nesse caso aqui, eu dei o nome guaxinim, que é o animalzinho que nós estamos falando e comentando aqui dentro do texto, ok? Bom, questão número 2, os pronomes têm a função de retomar, olha a palavra aqui, retomar, ou fazer referência a termos já citados no enunciado, ou seja, nós já falamos sobre o guaxinim e agora estamos utilizando os pronomes para se reportar a ele novamente, realizando as ligações gramaticais que chamamos de coesão textual. Coesão textual são essas ligações que nós estamos fazendo aqui, substituindo o substantivo pelos pronomes, seja qual for a classificação. Bom, então, sendo assim, o pronome seu, em seu pelo e seus trufos indicam qual o sentido de coesão textual dentro do texto. Bom, mas para isso eu vou dar uma pausa e vou falar agora sobre um outro assunto muito importante que todos nós precisamos aprender, que são os substantivos, perdão, que são os pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Vamos lá, vamos conceituar o que significa pronomes substantivos para poder responder a questão número 2, que tem tudo a ver com esse processo aí de coesão textual. Bom, os pronomes substantivos substituem o substantivo numa frase. São utilizados de forma a tornar o discurso menos repetitivo, mais rico e variado, tal como os substantivos que substituem. Variam em gênero, masculino e feminino, número, plural e singular, e pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa do discurso. E podem assumir a função
de sujeito da oração, ou seja, aqueles que praticam a ação dentro do texto, dentro da oração, dentro do enunciado. É importante que a gente aprenda esse conceito também, mas isso eu vou falar numa próxima aula. Exemplos de pronomes substantivos. Vamos lá, para a gente tentar entender essa conexão aí, essa ligação e substituição. Pedro sabe tocar piano. Percebam que Pedro é o substantivo próprio que vai ser substituído agora pelo pronome ele, de terceira pessoa, para que não haja repetição do mesmo nome, do mesmo substantivo. Afinal de contas, eu continuo falando sobre Pedro. Então, como é que eu vou realizar essa construção? Substituo o meu substantivo próprio pelo pronome ele. Ele sabe tocar piano. O pronome substantivo, ele, substitui o substantivo próprio, Pedro. Vejamos agora outro exemplo. Agora com duas pessoas sobre a qual nós estamos falando e nos referindo e praticando a ação. São dois sujeitos agora. Helena e Paulo foram ao cinema. Helena e Paulo praticam a ação de ir ao cinema. Para que eu não repita novamente o nome próprio de Helena e Paulo, eu vou substituir pelo pronome de terceira pessoa. Eles. Eles foram ao cinema. Portanto, o pronome substantivo eles substitui os substantivos próprios Helena e Paulo. Vejamos agora um outro conceito, pronomes adjetivos. Bom, todo mundo sabe, todo mundo conhece qual é o conceito do adjetivo, qual é o papel do adjetivo enquanto classe gramatical. Se não sabe, vou repetir para vocês. Os adjetivos têm a função de caracterizar, qualificar um ser, e esse ser geralmente é o substantivo, o nome. Portanto, se a gente unir tanto o conceito do adjetivo com o pronome, que tem como função substituir ou acompanhar o substantivo dentro do texto, a gente vai unir esses dois conceitos em uma única função. Ou seja, os pronomes adjetivos vão acompanhar e determinar e modificar os substantivos, atribuindo particularidades e características ao substantivo como se fossem adjetivos, tal como os substantivos que determinam, variam em gênero, masculino e feminino, número, plural e singular, e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. Exemplos de pronomes adjetivos. Vamos lá agora. Minha prima chega hoje da Europa. Minha prima, percebam aqui que o pronome minha é um pronome possessivo. Eu estou particularizando, ela é minha prima, pertence à minha família. Portanto, é uma particularidade, é uma característica, é uma informação a mais que eu estou dando para o meu substantivo comum, prima. Então, o pronome adjetivo minha determina o substantivo comum prima. Suas, outro pronome que eu vou classificar aqui como um pronome adjetivo, mas nós sabemos que tem a ideia de possessividade. O pronome adjetivo suas determina o substantivo comum dúvidas. Aqueles que é um pronome que tem o sentido de apontamento, de demonstrar alguém no discurso, ou apontar a pessoa do discurso, aqueles estudantes, tem como função de pronome adjetivo, pois determina o substantivo comum estudantes. Este livro é muitíssimo bom. O pronome adjetivo este determina o substantivo comum livro. Então percebam que agora a gente vai realmente
conseguir entender um pouco melhor como que nós vamos resolver aqui a questão número 2. Vamos lá. Seu, em seu pelo, e seus truques indicam qual o sentido da coesão textual. Vamos entender. Conceito de pronome substantivo e pronome adjetivo. Se eu estou utilizando aqui um pronome com ideia de posse, particularizando e caracterizando, né, esse meu ser, no caso aqui, pelo e truques, significa que eu estou usando um pronome adjetivo. E qual é o sentido que esse pronome adjetivo está relacionando a pessoa do discurso que está sendo substituída dentro do texto? Vamos pensar e vamos desenvolver a resposta da melhor forma possível, conforme vocês compreenderam esta atividade. Bom, agora vamos falar sobre a questão número 3. Leia esta piada. Aqui eu estou retratando de uma maneira muito irônica, debochada, cômica, um período da história do Brasil que compreende a primeira missa realizada no Brasil, no período do descobrimento. Ou seja, Pedro Álvares Cabral, ao chegar em terras brasileiras, ao encontrar com os índios, começou aí a história de todo o processo de colonização e principalmente de expansão da fé cristã, pois nós sabemos que os índios possuíam outro tipo de fé, mas a fé cristã foi apresentada para os índios de uma maneira um pouco confusa, complicada e, portanto, aqui está sendo retratada de uma maneira que a gente possa compreender essa ironia. Então, vamos ler o texto, essa pequena crônica, para a gente voltar a analisar a gramática textual. E Cabral descobriu o Brasil. Na madrugada seguinte, o grumete foi acordá-lo. Dom Cabral, Frei Henrique de Coimbra mandou chamar o senhor para assistir à primeira missa. E Cabral respondeu: estou muito cansado. Diga a ele que eu vou na das 10. Bom, letra A. A quem se refere o pronome lo? Letra B. A quem se refere o pronome a ele? Então, nós temos aqui pronomes também de terceira pessoa do singular, sendo que pronome pessoal, no caso reto, ele, e pronome pessoal, no caso oblíquo, átono, lo. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber a quem ele está representando dentro do texto. Mas, para isso, eu preciso falar um pouco, relembrar a vocês do quadro dos pronomes pessoais retos, que são divididos em reto e oblíquo. E tem aqui também as suas divisões. Vamos lá, então, só para a gente dar uma recordada. Como que funciona a primeira pessoa do discurso. Primeira, eu. Segunda, tu, você. Terceira, ele e ela. Singular. Agora, plural. Primeira pessoa, nós. Segunda, vós e vocês. Terceira, eles e elas. Então, a divisão aqui mostra para gente os pronomes pessoais do caso reto, de acordo com a pessoa do discurso, singular e plural, e qual é a função que eles exercem dentro do texto. Eles sempre exercem função de sujeito, que é algo que vocês irão aprender um pouquinho mais lá na frente. Agora, as divisões dos pronomes oblíquos, tanto átono quanto tônico, também têm as suas particularidades. Quando que nós utilizamos os pronomes oblíquos átonos? Sempre usados sem preposição. A gente tem aqui pronomes de primeira pessoa, me, segunda pessoa, te, você, se, o, a e lhe. Terceira pessoa, o, a, se e lhe. Primeira pessoa do plural, nós, nos. Segunda, vós, vocês, se, os, as, lhes. Terceira pessoa do plural, os, as, se e lhes. Pronomes oblíquos átomos. Já os pronomes oblíquos tônicos, usados sempre com preposição, a gente tem como primeira pessoa, mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, ele ou ela, terceira pessoa do singular, nós e conosco, primeira pessoa do plural,
Segunda pessoa do plural, vós e convosco. Terceira pessoa do plural, se, consigo, eles ou elas. Tudo isso a gente vai aprender na prática, no uso, na produção, ao nos comunicarmos, a produzirmos textos. É importante que a gente tenha sempre em mente, visualizando este quadro dos nossos pronomes que representam as pessoas de discurso. Depois, lá na frente, a gente vai aprender também a função que eles exercem dentro das orações, sempre como função de complemento, né, do verbo, objeto direto, indireto. Não vou complicar vocês, mas é algo que a gente vai aprender um pouquinho mais lá na frente, em outras séries. Bom, mas por que eu estou apresentando este quadro para vocês? Porque eu preciso agora resolver com tranquilidade a questão número 3. A quem se refere o pronome lo? E Cabral descobriu o Brasil. Na madrugada seguinte, o Grumete foi acordá-lo. Acordar a quem? Terceira pessoa, aqui representando quem dentro do texto? Representando Cabral. Ou seja, Cabral está sendo representado pelo pronome lo de terceira pessoa. Letra B, e a quem se refere o pronome a ele? Vamos lá. Dom Cabral, Frei Henrique de Coimbra, mandou chamar o senhor para assistir à primeira missa. E Cabral respondeu: estou muito cansado. Diga a ele que vou na das 10. Então percebam que a ele, o pronome ele de terceira pessoa, está substituindo aqui Frei Henrique de Coimbra. Está se referindo a Frei Henrique de Coimbra, o nome próprio. Está substituindo este nome, para que não haja repetição dentro do texto. Entenderam, então, esse processo de conexão gramatical, para que a gente possa interligar palavras, frases, parágrafos, para que não haja repetição do mesmo nome dentro do texto? Então, esta é a função da atividade, fazer com que vocês aprendam a utilizar os pronomes, substituindo os nomes dentro deste processo de comunicação. Vamos agora um pouquinho mais lá na frente, continuando a falar sobre o texto. Questão número 4, e Cabral descobriu o Brasil. A mesma comunicação, só que agora eu vou analisar as questões sobre o texto, de forma que eu possa ler, compreender, para depois interpretar. Então, eu tenho aqui alternativas de A à letra E. E nós vamos analisar cada uma delas de acordo com o texto. Na comunicação, há momentos em que o ouvinte não compreende a intenção do falante. O texto anterior exemplifica esse fato no que se refere. A gente vai analisar exatamente aqui a última frase do texto. Estou muito cansado. Diga a ele que vou na das 10. Então perceba que ficou aqui meio confuso, meio com dupla interpretação textual. A gente não consegue dizer e afirmar, né, com muita certeza, diga a ele que vou na das 10. Na das 10 significa o quê? Na missa da manhã ou na missa da noite? Diga a ele. Então ficou uma comunicação um pouco truncada aqui. Então, letra A. Ao descaso com que Cabral recusou o convite para assistir à missa, se refere a esta confusão? Ou ao fato de Cabral entender que o ouvinte era para assistir a uma missa e não à primeira missa, acontecimento importante do episódio do descobrimento do Brasil. Letra C. Ao cansaço físico de Cabral, que o impediu de compreender a importância do convite? Letra D. Ao fato de Cabral, líder da expedição, não aceitar ordens de outras pessoas, como deixa evidente o uso da expressão manda chamar? Ou ao desinteresse de Cabral pelos assuntos relacionados à terra descoberta. Então, existe aqui uma alternativa que mais tem a ver com o texto, que mais se encaixa nessa compreensão textual. E vocês vão marcar apenas uma única alternativa.
Para ilustrar aqui, eu coloquei a tela de Vitor Meirelles, retratando a primeira missa no Brasil para efeitos de informação. Olha aqui a intertextualidade com a nossa história. A primeira missa no Brasil retrata um acontecimento que teria ocorrido em 1º de maio de 1500, quando Pedro Álvares Cabral mandou rezar uma missa para marcar simbolicamente a posse da terra de Veracruz para a coroa portuguesa e a implantação da fé católica no mundo, no novo domínio. Informação de Rafael Cardoso, ficha técnica da obra. Aqui a gente tem os dados da obra, dessa tela, que foi produzida em 1860, que foi o ano em que ela foi criada, foi pintada. Antigamente, bem antigamente, né, período de descobrimento, né, quando ainda não havia máquina fotográfica, né, a forma de retratar, registrar as pessoas era através da pintura, da arte da pintura, das artes plásticas, né? Então, nesse período que compreende 1500, né? Século XIX, século XVIII, XIX, era muito comum a pintura, retratando a paisagem do nosso Brasil, registrando os principais acontecimentos nesse período de Brasil-Colônia. É muito interessante, deixo aí para vocês poderem pesquisar. E se tiverem a oportunidade, façam uma visita virtual no Museu Nacional de Belas Artes, que vocês vão encontrar outras telas de Vitor Meirelles e outros artistas também, como Debré e tantos outros que pintaram e registraram os primeiros momentos de colonização e de civilização, né? Retratando a nossa cultura e a nossa identidade nacional no Brasil. É interessante porque essa atividade, além de nós aprendermos gramática, nós estamos aprendendo muito sobre a nossa história, a nossa cultura e no próximo vídeo vocês também vão aprender um pouco sobre poesia, literatura, que também é uma forma de agregar, né, a nossa, ao nosso conhecimento maior, né, sobre as coisas, sobre os assuntos. Bom, questão número 5. O marinheiro emprega o pronome de tratamento senhor para se dirigir a Cabral. O que isso demonstra em relação ao cargo que Cabral ocupava na comitiva que descobriu o Brasil? Então, o pronome de tratamento aqui, senhor, a gente sabe muito bem que a gente sempre utiliza esse pronome para nos reportar a uma terceira pessoa ou até mesmo conversar com uma outra pessoa de uma maneira um pouco mais respeitosa, reservada, de uma maneira que a gente possa manter até uma certa é, condição de respeito para com aquela pessoa. Em alguns momentos a gente usa também, porque se refere também, de repente, a uma pessoa que é um pouco mais madura do que nós, enfim, né? Um adolescente conversando com uma figura importante, como o pai, como a mãe, com os avós, o tio, sempre senhor, senhora, que é uma maneira de você também trabalhar com a linguagem afetiva, né, demonstrando respeito por aquela pessoa. Ou em outros momentos, quando a gente está trabalhando, tem alguém num cargo mais superior, e aí você usa o pronome de tratamento senhor para se referir também a esta pessoa. Bom, mas por que eu estou falando tudo isso? Porque os pronomes de tratamento têm cada um a sua função dentro de cada papel em que cada pessoa do discurso, naquele momento ali, está exercendo. Então, dentro do texto, eu quero que vocês respondam com as palavras de vocês o que você acha e o porquê que o pronome senhor foi utilizado. Por que um marinheiro emprega este pronome para se dirigir a Cabral? Pensem, façam uma reflexão sobre tudo que já foi dito e respondam de acordo com o entendimento de vocês, ok? Eu desejo a todos uma excelente atividade. Eu deixei aqui uma fonte de pesquisa para que vocês possam ter um norte, né? Para caso precise consultar uma gramática, eu deixo aqui uma referência da gramática da língua portuguesa de Celso Cunha. Eu sempre coloco